Iniciando o nosso giro de notícias brasileiro, a gente vai falar sobre uma investigação internacional que a gente realmente teve muita dificuldade para saber onde quer colocar. A gente acabou colocando no giro de notícias brasileiras porque também envolve um pouco o nosso país. Que investigação é essa? Uma investigação chamada Pandora Papers. Sim, Pandora, aquela caixa que na mitologia grega continha todos os males da humanidade. Numa investigação aí que, pelo nome, você já vê que é bem tranquila. O que rolou foi que a ICJ, a Associação Internacional de Jornalismo Investigativo, capitaneou uma investigação com mais de 140 veículos jornalísticos de 117 países e mais de 660 jornalistas, que neste domingo começou a revelar a existência de contas em empresas offshore em paraísos fiscais relacionados a 35 líderes e ex-líderes mundiais, além de figuras ligadas a eles e centenas de funcionários públicos de diversos países, investidores de diversos países e até estrelas do pop, como por exemplo a Shakira. Sim, a Shakira que já sonegou imposto e agora está aí participando da Pandora Papers. Eu expliquei um pouco antes o que era uma empresa offshore, né, que são aquelas empresas sediadas em lugares conhecidos como paraísos fiscais, que é onde você tem pouco ou quase nada de taxa sobre o imposto de renda. Então você consegue deixar o seu dinheiro limpinho lá, você não precisa pagar nada, ou muito pouco, e geralmente esses paraísos fiscais também têm regras de sigilo muito grandes. Então países como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Suíça e outros, a Suíça já foi mais, né? Mas eles deixam tudo em sigilo. Você não tem que... Esses países não são obrigados a divulgar quem que é o beneficiário final das transações. Você só tem que dar alguns nomes que geralmente são os nomes das firmas de advocacia que abrem essas empresas. E geralmente são as mesmas firmas de advocacia, elas são praticamente inteiras no Panamá. O Panamá, que em 2014 foi alvo mais ou menos, de uma investigação do próprio ICJ, que foi o Panama Papers, na mesma pegada, alguns papéis que foram divulgados mostrando tudo o que aconteceu. Nessa da Pandora Papers foram milhões e milhões de papéis, por isso que 140 veículos jornalísticos tiveram que participar dessa apuração. Já globalmente já teve político que caiu, principalmente no México, já teve político que está sendo investigado. A gente tem o rei Abdullah da Jordânia, um país extremamente pobre, mas que tem um rei extremamente rico, né? Quem diria? E agora foi pego nessa Pandora Papers, vai ter investigação, mas como o cara é rei da Jordânia, é bem difícil que aconteça alguma coisa, mas foi divulgado que ele comprou vários apartamentos nos Estados Unidos. Então, vários políticos de diversos países, a gente vê 35 líderes e ex-líderes mundiais sendo pegos nessa toada. Tem o, de nomes conhecidos, o Sebastião Pinheira, presidente do Chile, tem o Guilherme Lasso, presidente do Equador. Então uma galera foi pega e dentro dessa galera a gente tem dois nomes importantes para a política nacional, que são o Paulo Guedes, ministro da Economia, e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E também, claro, o velho da van, Luciano Hang, que a gente falou, e quem diria os sócios da Prevent Senior, né? Essa galera tá em todo lugar. Mas o nome mais importante, como vocês imaginam, é do Paulo Guedes. E o que acontece é que ele abriu uma empresa em 2014 nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, aportando mais de 9,5 milhões de dólares em investimentos. Na época, esses dólares representavam 23 milhões de reais, hoje já são 51 milhões de reais. Isso é bem interessante porque a quantia é a mesma em dólar, só que o dólar está mais caro, por isso o Paulo Guedes ganhou mais dinheiro, o que é bem interessante considerando que o grande Paulo Guedes é ministro da Economia e o dólar aumentou bastante durante o seu período enquanto ministro. É até por isso que o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que é basicamente quem rege o que pode fazer e o que não pode fazer, ele foi instituído em 2000, proíbe os funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, tanto no Brasil quanto no exterior, passíveis de ser afetadas por políticas governamentais. Então, esse código, segundo esse artigo, Paulo Guedes não poderia ter essas empresas offshore, nem ele e nem o Roberto Campos Neto, mas ele tem. Os dois, tanto Guedes quanto Campos Neto, afirmam que informaram as contas para a Comissão de Ética Pública e para a Receita Federal, e essas duas não viram nenhum problema em eles terem empresas offshore com milhões e milhões de reais, sendo que eles influenciam no próprio ganho. É bem curioso, porque o Paulo Guedes
tentou aprovar um novo imposto de renda há alguns meses e uma das propostas era de não taxar lucro de offshore, mas o Código de Ética não viu nenhum problema nisso, mas Paulo Guedes está nessas apurações, o nome brasileiro mais importante, mas muitos e muitos líderes mundiais da República Tcheca, de países do leste europeu, de países asiáticos, estão no Pandora Papers, uma apuração que ainda vai dar muito pano para manga, né, Machado? Então, começando por outros políticos aí proeminentes que estavam também no Pandora Papers, teve o primeiro-ministro do Líbano, Nahib Mikati, espero que eu tenha falado certo. Teve também o presidente do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, né? E o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babis, né? Então, que nem o Lipe comentou, vai ter uma mobilização mundial aí para desmascarar esse pessoal, né? E que nem o Lipe comentou, a gente pode conversar um pouco sobre a questão do offshore, né? Então a questão de sonegar como crime e etc. Às vezes, quando a gente tem que analisar caso por caso, né? Como no caso do Guedes, por exemplo, né? O que acontece? Qual que é o principal problema? Em tese, só a questão do offshore em si não é o maior dos problemas. Talvez seja imoral, talvez, mas não tão criminoso, né? O problema em si é que ele comentou o fato de que ele move, né? Ele influencia diretamente em como anda a economia do país, né? E o mais curioso disso é porque, ao contrário dos outros países, das outras situações, o Guedes ele é o ministro da economia, né? Então não tem como o cara estar mais diretamente ligado a essa situação, junto com o Roberto Campos do Banco Central também, né? Então, dono de banco estatal. Então, a gente acaba nessa situação onde o cara que, principal encarregado da economia, tem muita chance de estar agindo, sabotando a própria economia para o ganho próprio, né? Então, isso daí é uma possibilidade. Isso é uma coisa que realmente pode estar em jogo. E só mostra que é uma várzea enorme, né? Uma várzea desgraçada a situação, né? A questão que ele comentou também de ter informado e mesmo assim não ter fiscalizado, mostra todo... O buraco sempre tá mais embaixo. Eu acho que essa é a análise que a gente acaba fazendo, infelizmente, né? Parabéns para todas os veículos jornalísticos envolvidos, né? E provavelmente a gente ainda vai ver mais dessa situação, dessas descobertas nos próximos tempos, né? Não necessariamente no Brasil, não necessariamente com os nossos políticos, mas enfim, são revelações bem bombásticas assim pro mundo inteiro, né? Envolve até o presidente Putin, por exemplo. Então é uma coisa bem, bem grande, né? Mas, bom, posso continuar, Lipe? Ou tem mais algum comentário sobre a situação do Pandora? Só fazer o adendo de que o caso do Putin ele é meio bizarro, porque tem algumas acusações de que o Putin teria tido uma amante. Essa amante teria ficado grávida e após ter ficado grávida ela aumentou bastante os seus lucros, comprou casas por milhões e milhões de dólares. A filha dessa suposta amante tem um dos nomes que representa em russo filha de Vladimir, né? O Vladimir é o Vladimir Putin, muito provavelmente. Mas esse é o caso do Putin, só fazendo esse adendo que eu tinha esquecido, mas pode prosseguir, Machado. Bom, então a gente vai começar agora por algumas coisas um pouco mais factuais, um pouco mais diretas, né? A começar pela nossa querida primeira-dama, né? Então a gente vai para mais um caso aí do pessoal abusando um pouquinho do poder que eles têm, né? Porque em apuração da revista Cruzoé foi descoberto que aparentemente ela agiu para beneficiar alguns amigos no Pronamp, né? Então, um programa de crédito para empresários criado durante a pandemia. Então, Michele foi lá, viu que o amigo tava precisando de um empurrãozinho, uma mãozinha, e aí, tendo o poder que ela tem como primeira-dama, foi lá e garantiu, né? Então, um exemplo disso seria até uma confeiteira, né? Pra você ver o nível que chega, que seria amiga da Michele. Ela tava... Bom, eu acho que esse governo não mede esforço pra ajudar amigos, né, Lipe? Não mede, cara. É uma camaradagem impressionante. A Michele aí também já tinha sido acusada no final do ano passado ou começo desse ano de agir em benefício próprio com programas sociais que ela tem. Então aí mais uma acusação contra ela. Além disso, como se já não bastasse, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou novamente a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, agora está em 6,25% ao ano. E já é sabido que no final de outubro, ou seja, no final deste mês que estamos, vai ocorrer um novo aumento de 1%, chegando a 7,25% a nossa taxa básica de juros.
Essa é a maior alta em 18 anos, já tinha acontecido a maior alta em agosto, quando houve um aumento de 0,75 pontos. De 1 ponto, já chegando a 5,25%, e agora mais uma vez crescendo a taxa básica de juros, Machado. Então pra você ver que a gente comentou um pouco anteriormente no outro bloco sobre a questão do discurso do Bolsonaro, e tem provas, é claro que não há provas sobre o que ele falou por lá, né, mas tem provas de sobra que mostra que aquela realidade que ele criou do Brasil extremamente avançado e questão econômica, o Brasil melhorando muito, o Brasil que é um paraíso para investidores, é uma farsa, né? E tá aí, inflação cada vez mais preocupante, né? Bom, mas aí a gente vai seguindo para uma notícia um pouco mais política que fala sobre o Código Eleitoral, né? O Senado aprovou parcialmente o Código Eleitoral novo, né? Então a maioria das mudanças vai para 2027, né? Incluso, por exemplo, a mudança da pós-presidencial em 5 de janeiro, né? Porque antes disso é férias. E aí a gente vai ter algumas mudanças que foram barradas, né? Como, por exemplo, a volta das coligações. E aqui a gente colocou uma listinha do que mudou para 2022, né? Então, primeiro, votos recebidos por mulheres e negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 contarão em dobro para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então essa é a primeira mudança. Segunda é que 2 ou mais partidos poderão se unir para cumprir a cláusula de barreira sem precisar se fundir. Legendas precisarão ficar unidas durante toda a legislatura, ou seja, no mínimo 4 anos. Então tem algumas mudanças com relação à união de partido. A terceira é: poderão concorrer às sobras nas eleições para deputados e vereadores apenas candidatos que alcançarem 20% do quociente eleitoral e os partidos que obtiverem um mínimo de 80% desse quociente. O número é obtido a partir da divisão da quantidade de votos válidos pelas vagas disponíveis na Casa Legislativa. E por último, a última mudança que a gente pontuou foi essa, né? Os deputados e vereadores perderão o mandato quando se desligarem do partido, né? Exceto nos casos de justa causa e anuência da sigla, né? Então estabelece uma ligação um pouco mais rígida entre os políticos em si, os partidos dos quais ele vem, né, Lipe? Exato, essa última muito por conta... Tiveram alguns casos nos últimos anos, o caso do PSL, a debandada do PSL, o caso da própria Tabata Amaral, do PDT. É interessante essa de que mulheres e negros, cada voto vai receber um pouquinho mais do fundo partidário. É uma tentativa da Câmara e do Senado já há alguns anos, e essa de 2 partidos se juntando é também muito curioso, porque nos últimos anos foram feitas medidas para que partidos que não aprovam ninguém para o Senado e para a Câmara sejam extintos. Mas agora eles vão poder se unir numa simbiose muito louca, mas por apenas 4 anos. Tipo, você não vai precisar se unir a outro partido definitivamente, você pode fazer uma união por legislatura, e aí você consegue que partidos pequenos continuem existindo. E as últimas 2 notícias: a primeira é de que aconteceram manifestações no dia 2 de outubro, os principais atos sempre na Avenida Paulista, agora manifestações das alas mais à esquerda, PSOL, algumas das alas do PT, CUT, PDT e toda essa galera, mas foram apenas 8.000 pessoas, um pouco mais do que aquela que aconteceu do MBL, mas muito menor do que as de 7 de setembro, que juntaram 125.000 pessoas. Essa estimativa de 8.000 é da Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo. Já os organizadores da manifestação falaram que foram mais de 100.000 pessoas no Brasil inteiro. Muito do porquê não deu muita gente assim é porque o ex-presidente Lula não compareceu novamente, deixou todo mundo lá, mas não foi, e as manifestações acabaram sendo menores do que era previsto. E uma última notícia, já que a gente falou de fusão de partidos: o DEM, o Democratas, e o PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, estão num processo bem grande de fusão. É curioso porque o PSL é o partido que tem mais fundo eleitoral e foi o grande vencedor das eleições de 2018, e o DEM tinha até o ano passado o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Só que, muito por conta das eleições para o Congresso Nacional, perdeu sua grande capilaridade. Agora é um partido que não tem mais tanto apoio quanto tinha no ano passado, e agora provavelmente já está muito acertado que vai se fundir o DEM e o PSL, só estão escolhendo o número. Algum comentário, Machado? Não, Lipa, acho que você colocou tudo muito bem aí. Acho que podemos terminar a sessão de Brasil do nosso querido podcast. Então, beleza, passaremos agora para a parte internacional para falar de Europa e Américas.